Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Na nossa aulinha de hoje, de língua portuguesa, nós iremos estudar o assunto da página 99, que é sobre os graus do adjetivo. Aqui no livro fala só igualdade, superioridade e inferioridade. E no livro também, infelizmente, não vem a explicação. Então, eu preparei aqui uma explicação para vocês e vocês, por favor, prestem atenção, tá bom? Fala assim, adjetivo. Adjetivo, inclusive, é um assunto que nós já vemos estudando, né? Já vínhamos estudando há um tempo. E agora nós vamos conhecer o grau do adjetivo. O que é o adjetivo? É a palavra variável em gênero, número e grau que caracteriza o substantivo, indicando-lhe uma qualidade, um estado, um modo de ser ou aspecto. Aqui nós temos os substantivos homem, pessoa, mulher, dia e carro. Para cada substantivo desse, tem um adjetivo, ou seja, uma qualidade ou uma característica. Homem, bom, pessoa, doente, uma mulher, honesta, dia, chuvoso, carro, sujo. Então, aqui nós temos substantivos e aqui nós temos adjetivos. Então, para que servem os adjetivos? Para caracterizar o substantivo, indicando-lhe o quê? Uma qualidade, um estado, um modo de ser ou um aspecto. E nós podemos alterar o adjetivo. Isso se chama flexão do grau do adjetivo. Então, nós temos o adjetivo apresenta-se no grau comparativo, quando a qualidade que ele expressa está em comparação com a de outros seres, e no grau superlativo, quando essa qualidade se apresenta em grau elevado. Grau comparativo, quando faço uma comparação. Superlativo, quando está em grau elevado. Vocês vão entender melhor já já. A mudança de grau pode ser obtida por dois processos, pelo processo sintético e pelo processo analítico. O sintético funciona como? Quando a alteração de grau é feita pelo acréscimo de sufixos. Exemplo, esta palavra é agradabilíssima. Então, o que aconteceu aqui? Foi acrescentado o sufixo, para quem não sabe, o sufixo é um pedacinho de palavra acrescentado depois da raiz da palavra. Então, no caso, eu tenho aqui a palavra agradável. O que foi que aconteceu? Para dizer que esta casa é muito agradável, eu digo agradabilíssima. Mas quando eu acrescento o sufixo íssima, esse modo de fazer chama-se grau sintético. O analítico é a alteração de grau é feita pelo acréscimo de alguma palavra que modifique o adjetivo. Exemplo, esta casa é muito agradável. Então, quando eu acrescento muito a palavra agradável antes do adjetivo agradável, eu estou caracterizando, ou seja, modificando o sentido da palavra agradável. Então, quando eu acrescento um sufixo, íssima, ou íssimo, ou érrimo, tem vários sufixos, é grau sintético. E quando eu acrescento uma palavra antes do adjetivo, é analítico. Fácil assim e simples, tá bom? Fácil de compreender. O grau comparativo. O comparativo ele pode ser de igualdade, de inferioridade, de superioridade. É isso aqui que está lá no livro de vocês, tá? Então prestem bastante atenção. Quando o grau é comparativo de igualdade? Quando a qualidade expressa pelo adjetivo aparece com a mesma intensidade nos elementos que se comparam. O comparativo de igualdade apresenta geralmente a seguinte forma. Exemplo, esta casa é tão arejada quanto aquela. Então, a regrinha costuma ser a palavra tão mais um adjetivo, no caso aqui arejada, mais as palavras quanto ou como. É assim que eu formo um grau comparativo de igualdade. Agora, de superioridade. A qualidade expressa pelo adjetivo mais aparece mais intensificado no primeiro elemento da relação de comparação. O comparativo de superioridade apresenta geralmente a seguinte forma. Esta casa é mais arejada do que aquela. Então, o que eu faço?
qual é a regrinha para indicar que uma oração está no grau comparativo de superioridade? A regrinha é a palavrinha mais um adjetivo, no caso arejada, mais do que. Grau comparativo de inferioridade. A qualidade expressa pelo adjetivo aparece menos intensificada no primeiro elemento da relação de comparação. O comparativo de inferioridade apresenta geralmente a seguinte forma. Exemplo, esta casa é menos arejada do que aquela. Então, aqui, para dizer que é superior, eu acrescento mais. E para dizer que é inferior, eu acrescento menos. Então, menos, mais o adjetivo, mais do que. Alguns exemplos de comparativos sintéticos. Normalmente, o grau comparativo é obtido pelo processo analítico. Há, no entanto, alguns poucos adjetivos que formam comparativo de superioridade pelo processo sintético. Então, quando é que é analítico? Quando eu acrescento uma palavrinha antes do adjetivo. E o sintético, quando eu acrescento sufixos. Íssimo, íssima, érrimo. Então, aqui eu tenho alguns exemplos. O adjetivo bom no analítico vai ficar mais bom e no sintético, melhor. O adjetivo mal no analítico vai ficar mais mal, no sintético, pior, e no adjetivo, aliás, o adjetivo grande no analítico, mais grande, no sintético, maior. O adjetivo pequeno no analítico, mais pequeno, e no sintético, menor. Esses adjetivos aqui, quando você diz mais bom, mais mal, mais grande, mais pequeno, na nossa língua portuguesa, na linguagem formal, soa como algo errado, mas não é errado. É estranho você falar, porque não é algo que você costuma escutar, mas não está errado. Mas é preferível que você utilize o grau sintético. Por quê? Porque ele fica mais sucinto, fica mais coerente. Em qualquer lugar que você quiser utilizar essas palavras, elas caberão melhor do que dizer mais bom, mais mal, mais grande ou mais pequeno. Certo? Então, nesses casos, devemos preferir a forma sintética na comparação entre dois seres. Só se deve usar a forma analítica se comparam duas qualidades do mesmo ser. Exemplo, esta sala é mais grande que arejada. Nesse momento aqui, ficou coerente, ficou correto. Então, aqui, por que ficou correto? Porque há uma comparação de duas qualidades do mesmo ser. Então, essa sala ela é mais grande que arejada. Então, nesse caso, a frase mais grande ficou coerente. As formas mais pequeno e menor podem ser usadas indiferentemente, mas na linguagem moderna tem-se dado preferência à forma sintética. Foi o que eu já disse. Porque fica mais coerente, mais bonito visualmente e coerente com a nossa língua portuguesa. Então, eu digo, esta sala é menor do que a outra. Ou dizer, esta sala é mais pequena que a outra. Aqui nós temos a forma sintética e aqui nós temos a analítica. Então, a sintética ela é sempre melhor de você utilizar porque ela fica mais correta. O grau superlativo. Aqui nós temos o grau superlativo, pode ser absoluto ou relativo. O grau absoluto é quando a qualidade atribuída pelo adjetivo não é expressa em relação a outros elementos. Exemplo, este exercício é muito fácil. Aqui nós temos o superlativo absoluto analítico. E aqui no outro exemplo, este exercício é facílimo. Nós temos aqui um superlativo absoluto sintético. E o grau superlativo relativo é quando a qualidade atribuída pelo adjetivo é expressa em relação a outros elementos. Exemplo, este exercício é o mais fácil do capítulo. Nesse caso, foi utilizado o superlativo relativo de superioridade. E aqui, esse outro exemplo. Este exercício é o menos fácil do capítulo.
Aqui foi utilizado o superlativo relativo de inferioridade. O superlativo absoluto sintético é feito pelo acréscimo dos sufixos superlativos íssimo, ílimo ou érrimo, que eu já falei lá no início. Então, aqui segue uma lista de superlativos absolutos sintéticos quando o adjetivo apresenta mais de uma forma para o superlativo absoluto sintético. A primeira é erudita, as demais são formas populares consagradas pelo uso. Então, aqui quando eu quero dizer que uma pessoa... Aliás, aqui eu tenho vários adjetivos. Acre, ágil, agradável, agudo, amargo, amável, amigo, antigo, áspero, atroz, audaz. E aqui nós temos o superlativo absoluto sintético. Acre, acérrimo, acríssimo, ágil, agílimo, agilíssimo. De agradável, agradabilíssimo, agudo, acultíssimo, agudíssimo. E aqui nós temos várias outras palavras. Não vou fazer a leitura de todos, tá? Mas aqui tem outros exemplos. Claro, claríssimo, comum, contumacíssimo. Tem algumas palavras aqui tão legais que não são utilizadas normalmente no nosso dia a dia, mas que é importante você aprender. Então, aqui, ó, por exemplo, a palavra belo, belíssimo, benéfico, beneficentíssimo, benévolo, benevolentíssimo. Então, aqui nós temos vários exemplos para vocês aprenderem. E há também alguns superlativos que são irregulares, ou seja, não obedecem à regra geral. Em português, 4 adjetivos de largo uso possuem um superlativo absoluto sintético regular e outro irregular. Então, ou seja, tem duas formas. Então, são os adjetivos bom, mal, grande e pequeno. Eles exigem exigem que você saiba para que você não erre. Então, o adjetivo bom, na forma regular, é boníssimo. Na forma irregular, é ótimo. O adjetivo mal, na forma regular, malíssimo. Na forma irregular, péssimo. O adjetivo grande, grandíssimo ou grandíssimo. Na forma irregular, máximo. O adjetivo pequeno, na forma regular, pequeníssimo. Na forma irregular, mínimo. Então, existem duas formas para esses adjetivos e ambas podem ser utilizadas. E essa foi a nossa aulinha sobre os adjetivos. E aí, eu vou passar uma atividade para que vocês compreendam melhor e treinem para que vocês aprendam, tá bom?